Glória a Deus. Nós estamos numa série que começamos na semana passada. Estamos pensando sobre os atributos de Deus, E na semana passada eu fiz a abertura dessa série, falando sobre 3 coisas que são muito importantes na busca pelo conhecimento de Deus. Primeiro, a possibilidade de se conhecer a Deus. Então, a palavra usada aí para marcar o coração de vocês, cognoscibilidade, ou então cognoscibilidade. Depois eu fui ver como é que se fala em inglês. Enfim, não lembro também, eu lembro só em português. Cognoscibilidade, que basicamente significa a possibilidade de se conhecer. Também falamos um pouquinho sobre os atributos em si, que são essas perfeições divinas pela qual nós nos dedicamos a conhecê-lo. E por fim, nós concluímos a nossa pregação falando sobre... Alguém lembra? Fome e sede. Minha esposa lembrou aqui. Fome e sede, que diz respeito a essas 4 palavras no caminho do conhecimento do Senhor, porque o conhecimento do Senhor não é um conhecimento somente intelectual, mas também transformativo e relacional. Hoje nós vamos começar em si a pensarmos sobre os atributos de Deus. E eu queria dar o pontapé inicial com vocês desse nosso bate-papo em torno do atributo de Deus, pensando sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, ou o fato de Deus não mudar. Então abre comigo aí Salmos 102, versículo 25. Salmos 102, versículo 25. Salmos 102, versículo 25. Salmos 102, versículo 25, a Bíblia diz. Pode encontrar aí, gente. A Bíblia diz: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo sempre, e os teus anos jamais terão fim. Vou repetir esse último versículo. Tu, porém, és o mesmo sempre, e os teus anos jamais terão fim. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, onde nós podemos aprofundar o nosso conhecimento de Ti. E a nossa oração, Senhor, é por espírito de sabedoria e de revelação. Conduza-nos na Tua verdade, para que a gente saia daqui alimentado pela Tua palavra e pela Tua palavra somente, Senhor. Nós declaramos total e exclusiva dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que o Senhor possa iluminar o nosso conhecimento, sensibilizar o nosso coração à Tua palavra, Senhor. Conduza-nos na Tua verdade, para que essa verdade possa nos transformar, nos levando ao conhecimento de Ti mais profundo, Senhor. Essa é a nossa oração. A gente quer Te conhecer mais, Senhor. A gente quer que esse conhecimento transforme a gente por completo. Aumente a nossa confiança, aumente a nossa consciência da Tua dignidade, Senhor. Então, guia-nos pelo caminho da Tua palavra, Senhor. Assim como um tutor guia os seus alunos nesse caminho de aprendizado. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos estudar sobre Ti de forma livre, crendo que o Senhor está conosco. Fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, nós estamos na série pensando sobre os atributos de Deus. Em outras palavras, atributos são perfeições divinas. Então, hoje nós vamos pensar sobre a imutabilidade de Deus. Só que uma coisa que vocês vão ver é que é muito difícil falar de um atributo sem esbarrar em outro atributo. Porque nós estamos falando de um ser que é integral, um ser que é íntegro, pleno. Então, é bem provável que em algum momento eu fale um pouco sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, porque nós estamos falando de uma pessoa que é completa. Um dos exemplos que eu gosto de usar para referir sobre isso é eu aqui que estou pregando. Nesse momento que eu estou pregando, eu estou
Então, como pastor da igreja, mas eu não deixo de ser marido, não deixo de ser pai, não deixo de ser filho, não deixo de ser amigo. E é muito difícil a gente fazer uma separação do indivíduo, do ser humano, a partir somente da sua aplicação no momento que nós estamos assistindo. Então, nesse momento, quem vocês estão vendo? Estão vendo o Leonardo, que é pastor, que é marido da Ellen, que é pai do Teófilo, que é filho da Luciária e do Celso, que é também amigo de outras pessoas e tudo mais. Então, nesse quesito, quando nós estamos pensando sobre Deus, também existe uma impossibilidade muito grande de nós isolarmos um atributo e trabalharmos somente com ele. Apesar de tentarmos fazer isso somente para que nós tenhamos um conhecimento mais acessível sobre Deus. Gente, tem um cantor que ele fala que é impossível você colocar um caminhão dentro de um Fusca. Então, é mais ou menos, guardada nas suas extremas limitações, é colocar o conhecimento de Deus dentro da mente do ser humano. Imagina, nós estamos falando de um caminhão imenso e tentando encaixar ele dentro de um Fusquinha. Não tem como, porque o caminhão é muito maior que isso. Agora, imagina um caminhão infinito na sua metragem. Imagina um caminhão que não tem fim, e você vai encaixar ele dentro de um Fusca. Não tem como. Então, nesse sentido, essa separação que nós fazemos dos atributos de Deus só tem finalidade de facilitar o nosso conhecimento acerca desse Deus. Então, ele nunca é um ser isolado nos seus atributos. Ele sempre trabalha de forma integral na sua atuação. Nós lemos agora no livro de Salmos de que Deus lançou os fundamentos da terra, de que as obras que os céus são obras da mão de Deus. E ele fala que, o salmista nos fala, que tudo vai mudar, tudo vai perecer. Mas ele traz uma afirmação final aqui que nos chama a atenção, que quando ele está olhando para a criação, ele fala, tudo isso aqui vai mudar, tudo isso aqui vai perecer, tudo isso aqui vai ser transformado. Mas tem uma coisa que não muda, que é o Senhor. Só que sempre que quando nós estamos pensando sobre imutabilidade, é muito difícil para a gente, porque a gente sempre enxerga o ponto a partir da nossa posição. Então, vou te dar um exemplo. Você, quando olha no espelho, você tem consciência de uma coisa. Eu estou mudando. Então, você pega, hoje eu fui postar, aliás, feliz dia dos pais, aos pais, me perdoem, eu esqueci disso. Feliz dia dos pais a todos os papais aí, é dia dos pais lá no Brasil, né? E boa parte de nós somos pais brasileiros, meio misturados, então feliz dia dos pais. Eu estava procurando uma foto minha e do meu pai, quando eu era criança, e aí eu encontrei uma foto lá, e estava eu, o Theo e meu pai, né? Tava nós três. E eu estava barbudo, gente, eu estou numa luta tentando emagrecer, gente. Meu Deus do céu. Algum momento vai dar certo, é uma luta antiga. E aí eu estava mais cheinho, né? E o Theo pequenininho assim, meu pai mais novo. Não posso tomar que ele não veja esse momento aqui. Meu pai estava um pouco mais novo e tal. Hoje em dia tem muito mais cabelo branco. E aí eu lembro que eu olhei e eu percebi uma coisa. Nós estamos mudando. Então, a mudança é um aspecto muito natural da vida do ser humano, porque um dia vai ser vencido pelo outro dia e, consequentemente, nós vamos sendo mudados no decorrer da história. Tem um filósofo grego pré-socrático chamado Heráclito. Heráclito, ele criou uma lei, ou ele observou uma lei na natureza chamada da lei da impermanência. É bem provável que você tenha estudado ele no ensino médio. Eu não sei aqui se no high school eles abordam os filósofos gregos, mas no Brasil eu tenho certeza que você deve ter estudado isso lá. E é uma frase muito conhecida que ele fala, e geralmente a gente usa como um jargão, mas não entende ela muito bem. A frase é a seguinte: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas também serão outras. Então, Heráclito, lá atrás, mais ou menos 500 anos antes de Cristo Jesus, já observa que a própria natureza sofre com a sua mutação. A própria natureza é violentada por essas mudanças e transformação. E a partir dessa consciência, nós sempre observamos as coisas mudar, e o conceito de mudança para nós é muito natural. Mas pensar em um Deus que é imutável é muito difícil para a gente compreender, porque, mais uma vez, nós sempre vamos enxergar o ponto a partir da posição em que nós estamos. Mas, diferente da criação, diferente da humanidade, diferente de tudo aquilo que Deus fez,
Deus não está sujeito a qualquer mudança. Deus é imutável em seu ser e perfeito em sua plenitude. Tem um teólogo chamado James P. Boyce que ele fala o seguinte: por imutabilidade de Deus, entende-se que ele é capaz de mudar, por imutabilidade de Deus, entende-se que ele é incapaz de mudar, seja na duração da sua vida, seja na sua natureza, no caráter, na vontade ou na felicidade. Em nenhum aspecto há possibilidade de mudança. Isso está implícito em sua perfeição absoluta. A perfeição não permite aumentar como se lhe faltasse algo, nem diminuir como se pudesse perder. A mudança deve ser para pior ou para melhor, mas Deus não pode tornar-se pior ou melhor, porque Ele já é perfeito. Então, o que esse autor está falando é, todo tipo de mudança, ou ela é para frente, ou ela é para trás. Ou você está cada dia melhor, ou você está cada dia pior. Não existe mudança que não muda. Então, o que esse autor está falando para a gente é que como Deus é perfeito plenamente, não tem como ser mudado. Deus não pode ser deteriorado, Deus não pode ser, entre aspas, piorado, mas Deus também não pode ser melhorado. Porque desde a eternidade passada até a eternidade por vir, Deus é perfeito. E hoje eu queria pensar, então, com vocês, sobre um aspecto que para nós é muito importante, que diz respeito à nossa confiança. Por que que nós podemos confiar nesse Deus imutável? E se eu pudesse, então, falar a pergunta que nós vamos responder nessa manhã, seria essa pergunta: por que podemos confiar em um Deus imutável? E primeiro ponto, está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Abre comigo aí, Malaquias 3, 6. Malaquias 3, 6. Por que podemos confiar em Deus? Eu tenho bastante texto, gente, então eu vou citando, vocês vão anotando se estiver anotando, por causa do nosso tempo. Sempre uma luta. Hoje eu subi ali para falar com a Rosinha, aí a Rosinha, olha, eu mudei aqui o schedule das crianças, tá? Aí eu falei, tá, ela falou, porque a gente nunca consegue acabar o culto no horário, né? Eu falei, principalmente quando eu estou pregando. Aí ela, então, mas vai dar certo. Então, Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, na parte A do versículo, porque eu sou o Senhor e não mudo. Isaías 48, 12, escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo. Vou repetir. Malaquias 3, 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Isaías 48, 12. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Aqui, então, o primeiro ponto dessa pregação, nós poderíamos responder a pergunta, por que podemos confiar em Deus? E a primeira resposta é porque Ele é imutável. De geração em geração, o Senhor permanece o mesmo. De geração em geração, o Senhor não muda. O mesmo Deus que nós dialogamos no nosso quarto, o mesmo Deus que nós nos relacionamos nesse culto aqui, é o Deus que Abraão falou lá atrás com ele na montanha. É o mesmo Deus que deu as devidas ordenanças a Moisés, é o mesmo Deus que encarnou em Cristo Jesus. Não existe nenhum tipo de mudança ou variação de um Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e um Deus da contemporaneidade. É o mesmo Deus que estava atuando lá atrás, é o mesmo Deus que atuou ali no seu tempo intermediário, e é o mesmo Deus que continua atuando hoje. E isso traz para nós uma consciência de confiança. Porque, diferente de seres humanos, que às vezes nós nos relacionamos e as pessoas vão mudando no decorrer da história e da vida, o nosso Deus nunca muda. O A.W. Tozer, falando sobre isso, o A.W. Pink, o Tozer cita embaixo, mas aqui está o A.W. Pink, ele fala o seguinte: Deus é perpetuamente o mesmo. Não é sujeito a mudança alguma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Daí Deus é comparado a uma rocha, como em Deuteronômio 32.
que permanece inamovível. Quando todo o oceano circuncidante está numa condição contínua de oscilação, mesmo assim, embora todas as criaturas sejam sujeitas à mudança, Deus é imutável. Nós podemos confiar em Deus porque o nosso Deus não é bipolar. Nós podemos confiar em Deus porque o nosso Deus não muda de opinião. Nós podemos confiar em Deus porque o nosso Deus não amadurece. Porque, geralmente, nós temos algumas convicções, principalmente na adolescência e na juventude, que apesar de ser algumas convicções válidas, elas são burras. Eu às vezes, lembro de umas coisas que eu falava, e Dia dos Pais, assim, é muito simbólico, assim, para a gente refletir, né? E eu lembro as coisas que eu falava para o meu pai, assim, e eu ficava, cara, mas que prepotência, cara. Sabe, era o auge da sabedoria aos 16 anos de idade. Depois de ter provado tantas coisas na vida aos 16 anos de idade e ter vivido com tanta experiência, eu tenho muitas convicções que foram abandonadas no decorrer do caminho, porque o próprio processo de amadurecimento mudou o Leonardo que eu sou. Então, eu posso dizer que eu sou o mesmo? Sim, mas eu sou um Leonardo amadurecido no decorrer da história, nesses 14 anos que se passaram desde que eu tinha 16 anos. Então, a minha mudança, ela é muito natural, que traga consigo mudanças também de convicções, mudanças de pensamento, mudanças de atitude, e graças a Deus por isso, que nós não permanecemos na tolice da juventude, que às vezes acontece, a gente ser muito ali ansioso, ao longo da vida. As transformações vão acontecendo em nós naturalmente pelo processo de amadurecimento e pela circunstância que nós vamos passando. Mas o nosso Deus não tem mudança. E esse ponto é muito importante, porque assim como no ser, na pessoa, Deus é imutável, Deus também é imutável no seu caráter moral. Então escuta, assim como no ser de Deus não existe mutação, gente, em outras palavras, Deus não envelhece, Deus não se torna idoso, Deus não ganha, não tem happy birthday, Deus não tem bolinho de aniversário, porque Deus é eterno. Então, assim como em seu ser ele não é mudado, o caráter ou o padrão moral de Deus também não sofre mutação. E esse ponto é muito importante porque Levítico capítulo 19, versículo 2, a Bíblia diz, ele falando ao povo de Israel, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então imagina, esse Deus está se revelando à comunidade de Israel. E ele fala, olha, eu sou imutável. Mas não só eu sou imutável, como que o meu caráter, ou o meu padrão moral, também é imutável. E ele está falando aqui, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E sabe, gente, isso aqui vai nos trazer a consciência de que, por não haver mudança, ou por não existir mudança no caráter moral de Deus, aquilo que ofendeu a santidade de Deus no passado, continua ofendendo a santidade de Deus. Então, apesar da nossa cultura ser moldável e ser de alguma forma uma cultura que progride no andar da sua moral, considerando algumas coisas hoje como práticas normais, o nosso Deus permanece sendo ofendido pelos pecados que eram cometidos desde lá de trás. Então, assim como Deus não muda, o seu padrão também não muda. Apesar da cultura vender a nós que algumas coisas hoje são normal, para o nosso Deus permanece sendo uma ofensa. E sabe, uma das coisas que a gente tem que aprender, e geralmente quando a gente começa a namorar, existe um combinado de ambas as partes. Você precisa mudar algumas coisas, e eu também preciso mudar algumas coisas para a gente dar certo na relação, combinado? Combinado. Então, o namoro é um acordo do quê? De confiança, né? De que você vai ser mudado em algumas coisas que a sua namorada já viu que você está falhando e vice-versa. Agora, no que diz respeito à nossa relação com Deus, quando nós estamos pensando em comunhão com Deus, escuta uma coisa, todo tipo de mudança vai ter que ser na nossa parte. Nunca Deus vai falar, tá tudo bem, eu mudo por causa de você.
E isso nos traz também a beleza da redenção. Porque ele, apesar de ser imutável, ele não trabalha como um agente moral ceifador. Ele olha e fala, olha, o padrão que você está vivendo hoje não adequa ao meu padrão de santidade. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu transformar você. Então se a imutabilidade para Deus é um fundamento perfeito e santo, a mutabilidade dos seres humanos é um caminho de redenção e transformação. Então não é porque você nasceu assim que você vai ter que morrer assim. Porque na relação com Deus, desse Deus imutável, Ele vai gradativamente nos transformando ao padrão ao qual Ele mesmo estabeleceu. Então, isso é o anúncio do Evangelho. Não que Deus se tornou um ser mais moldável, que adere à cultura depravada ou caída. Mas é que ele se tornou, ou melhor, ele evidenciou a sua responsabilidade de transformação dessa cultura caída. Então a nossa confiança está nisso. Do quê? De que o que é pecado, gente, é pecado. Meus amigos, não tem como negociar. Sabe? Aquilo que as Escrituras falam que ofende o coração do Senhor, ofende o coração de Deus. Ah, mas é que todo mundo está fazendo. Cadê as mães? Vamos lá, e um unissono, por favor. As mães, vai, 1, 2, 3 e... Muito bem, as mães, que coisa linda! E o que é isso? Você não é todo mundo, só que tem um segredo. As mães aprenderam isso com Deus. Quando a gente fala, Deus, mas sabe o que é? É que todo mundo está contando uma mentirinha. Então, você não é todo mundo. Mas sabe o que é? É que está todo mundo avançando o limite da intimidade antes do laço matrimonial. Então, você não é todo mundo. Mas sabe o que é, Deus? Não tem como, todo mundo tem que dar um jeitinho aqui na questão do imposto, porque senão... Então, você não é todo mundo. Isso vai custar a nós, na relação, certos tipos de renúncias. Só que, gente... Parece que nós entramos numa relação com um Deus imutável pensando só naquilo que nós poderíamos receber. Enquanto o convite que o Senhor faz a nós, pautado em um amor enorme, é um convite de venha como você está e deixa eu te transformar na forma que eu quero que você esteja. E eu não estou falando isso, gente, num padrão moralista, legalista, religioso, pelo amor de Deus. A palavra primeiro me prega antes de eu vir pregar aqui em cima do púlpito. Só que o lance todo é, se vai haver, ou melhor, se vai acontecer a mudança em alguém na relação entre Deus e humanidade, precisa ser na humanidade. Nós vamos ter que nos condicionar à vontade de Deus. Essa é a forma. Você pode orar 12, 14, 20 horas por dia. Meu irmão, Deus não muda. Agora, pensa o quanto que isso é bom. Porque imagina só, Deus estabelece hoje, ei, salvação pela graça mediante a fé, ok? O que Deus está falando? Ó, você é salvo por depositar sua confiança em Cristo. Aí chega amanhã, Deus acorda, dormiu mal, teve trabalho aí no mundo, acordou de madrugada com os filhos. Aí ele fala, quer saber? Vamos mudar. Não é mais por meio de Cristo. Agora só é salvo quem for fazer tal sacrifício, tal coisa e tal coisa. Aí você fala, peraí. Se eu morrer no intervalo da sua decisão. Então, a imutabilidade de Deus traz a confiança de que aquele que disse a sua palavra na eternidade vai permanecendo sustentando até a eternidade. Não vai ter como a gente chegar na eternidade um dia e ter uma surpresa de um Deus que mudou o seu método de julgamento. De que olhou e falou, não, o sangue de Jesus não era o bastante, foi uma pegadinha, eu mudei. Agora era para vocês terem feito isso. Não. Essa imutabilidade de Deus traz uma confiança de que uma vez que nós depositamos a fé nesse Deus imutável, nós podemos descansar. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, com muito amor e carinho. Escuta bem o que eu vou dizer. O nosso Deus, Ele é bondoso bastante, para até mesmo no momento em que a gente peca, não nos abandonar. Porque eu imagino que desgraça que é
você dormir todos os dias pensando, rapaz, será que eu consegui atingir o nível de satisfação da divindade? Porque senão perdi minha salvação. Caraca, velho. Como é que dorme? Como é que você encosta a cabeça no seu travesseiro? E não que nós vamos viver uma vida deleitando no pecado, mas é consciente de que ao pecarmos, temos um advogado, conforme 1 João, fiel e justo, que intercede por nós diante de Deus, para que sejamos perdoados e transformados. Então, mesmo em meio ao lamaçal de uma sujeira nos porcos, que nós não deveríamos estar, contra o padrão de Deus, nós podemos ter uma convicção: o Deus que me salvou vai me transformar dessa realidade. Não é que Ele vai comungar comigo dessa prática. Não. Deus não comunga dos nossos pecados. E nós receberemos, logicamente, consequência por esses pecados. Mas nós podemos confiar em uma coisa: o Senhor vai me transformar. Eu não vejo possibilidade, mas o Senhor vai me transformar. Eu não consigo encontrar na terapia, eu não consigo encontrar em remédio saída para esse vício, para essa luta, e nomeie a luta conforme cada um tem a sua luta individual, só que nós temos uma convicção, que eu posso encostar a cabeça no travesseiro, de que assim como a graça de Deus me salva, ela também está me transformando à imagem desse Deus imutável, ao ponto de eu não ter desconfiança do caráter de Deus. É a promessa: eu comecei a boa obra, e eu vou concluí-la. Descansamos. Mais uma vez, lembre-se, de que todo tipo de mudança vai ter que ser em nós, e não nele. Então a graça, ao mesmo tempo que ela nos salva, ela é também esse poder transformador de Deus que está nos gerando a semelhança de Cristo. Só que ela nos dá confiança, gente. Imagina só que loucura. Eu estou no shopping com o Theo, e às vezes a gente vive essa teologia. Eu estou no shopping com o Theo, estou em algum lugar. Aí eu falo para o Theo: ó, Theo, não mexe lá não, viu? E aí ele vai e mexe. Eu falo: desgraçado, sai daqui, você não é mais meu filho. Ô, gente, isso aí nenhum pai enfermo faria. Quanto mais Deus faz com a gente. Então, nesse quesito, nós podemos descansar. E às vezes a gente coloca o diabo na história. Então, o que a gente pensa? Não mexe lá, porque Deus vai te punir e vai te dar brecha para o diabo tocar na sua vida. Eu fico: meu Deus. Imaginou que beleza? O Theo vai, faz alguma coisa de errado. Eu falo: Satanás, sua vez de corrigi-lo. O Theo faz uma coisa de errado, eu como pai responsável falo primeiro: meu filho, eu te amo tanto, 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 que eu preciso te ensinar o caminho certo. Ainda que eu use meios desse mundo para formar o meu caráter em você. Então, o Deus imutável, santo, perfeito, quer gerar perfeição dentro de nós. E Ele faz isso como? Utilizando da ferramenta da vida. Então, às vezes, no processo de transformação vai haver humilhação. Às vezes, no processo de transformação, vai ter dificuldades. Ninguém muda, gente, no auge da vida saudável, bem, tranquilo, com muito dinheiro na conta. A gente aumenta nossa fé e confiança em Deus geralmente quando? Quando a gente está ali, meu amigo, passando aquele aperto que você fala: Jesus Cristo. Mas é por quê? Porque nós precisamos aprender a confiar nesse Deus imutável. É interessante que tem uma passagem que, na última ceia, Pedro está diante, ou melhor, Jesus está diante dos seus discípulos. E aí, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, deixa eu contar um negócio para você. O diabo pediu para cirandar com você. Ele fala assim: Pedro, o diabo pediu para mexer com você. Aí o que todo mundo pensa? Eu, Pedro, falei que, ó. Só que se você ler o texto bíblico, você vai perceber que Jesus fala assim, ó: quando você voltar para mim, eu quero que isso sirva de testemunho para os seus irmãos. Jesus está falando, ó, vai tocar na sua vida. Só que perceba, Pedro, que quando ele toca, não é o fim. Porque servirá de testemunho de que eu permaneci com você mesmo em meio às lutas. É a fé de Jó, gente. Aquele que está no meio de uma dificuldade imensa, continua confiando num Deus que deu a sua palavra. Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. A promessa bíblica vai se cumprir até que eu me torne semelhante a Ele. Então, nesse sentido, nós podemos confiar no caráter imutável de Deus. Só que essa mudança vem daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, abre parênteses, imutável, somos transformados. Então perceba, existe uma glória do Senhor que é imutável e existe uma transformação que vem em nós.
De glória em glória somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, esse Deus santo, justo, bom em sua natureza, vai nos transformar à semelhança dele. Por que podemos confiar em Deus? Porque em seu ser, Deus é imutável. Segundo ponto, porque o seu plano, os seus propósitos e os seus desígnios são imutáveis. Salmo 33, 11, a Bíblia diz: o plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, ele não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Os dois textos que nós lemos aqui vai falar que os planos do Senhor duram para sempre e de que Deus não mente naquilo que ele fala e ele cumpre tudo aquilo que ele fala. A vontade de Deus, gente, é sempre coerente, tem sempre coerência com o seu ser. Deus não muda no meio do caminho. Falei para Israel fazer isso aqui, mas muda aí, vai para lá, confundir aqui. Não. Deus é perfeito. Imagina que Deus é esse rei sentado no seu trono nos céus, que governa cada detalhe do universo. Deus não está condicionado à circunstância temporal. Não é porque Israel fez algo de errado, que nós fizemos algo de errado, que Deus muda ou se conforma a nós. O nosso Deus permanece com o seu plano imutável, como um rei governando tudo o que existe no universo. Gente, imagina, cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Gente, cada pardal que voa por aí, vive ou morre, por conta da vontade do Senhor. Olha que loucura. O que Jesus está falando para a gente nesses versículos que eu acabei de citar é que, Deus cuida dos detalhes de todas as coisas. Não existe acaso na vida cristã. Os soberanos propósitos de Deus para a ordem criada são imutáveis. Mas, geralmente, existe um problema na nossa interpretação. Geralmente, quando nós falamos dos planos de Deus imutáveis, a gente vem com alguns versículos na cabeça que parece que Deus mudou de ideia ou se arrependeu. Vou te dar um exemplo. Tem uma passagem em Jonas capítulo 3, versículo 10, que Deus fala para Jonas o seguinte: eu vou destruir Nínive. E aí Jonas vai lá e prega. E quando prega, o povo se arrepende. E aí Deus não destrói. A sensação é, Deus falou que ia fazer uma parada. E ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que mude de ideia. Por que ele mudou de ideia? Temos também, no caso de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, no caso do rei Ezequias, em que ele sofre com uma profecia de Isaías, e aí o rei Ezequias, ele volta a sua face, fala que ele estava deitado na cama, e ele volta a sua face para a parede e ele ora: Senhor, eu fiz tanta coisa pela nação de Israel, Senhor, que a sua misericórdia me alcance. E a Bíblia fala que foi acrescentado ao rei Ezequias 15 anos. Mais uma vez temos aquilo que os teólogos chamam de antinomia, ou então, mais claro, aparente contradição. É como se as escrituras tivessem aparentes contradições, mas que na sua essência podem ser respondidas de forma lógica, racional e inteligente. Existe um negócio, gente, que os teólogos chamam de ponto de graça. Guarda esse nome, ponto de graça. Vou te dar um exemplo. Você tem um filho pequeno. Aí você fala, vai arrumar o seu quarto, senão você vai apanhar. A pergunta é, você quer bater no seu filho? O que você quer? Então, dentro da profecia, dentro dessa exortação, vai arrumar o seu quarto, senão você vai apanhar, existe algo chamado ponto de graça. E o ponto de graça é, se você arrumar, haverá graça. Então, nesse quesito, eu não quero que o Theo apanhe, porque eu não estou falando, eu quero te bater, eu quero te bater. O que eu quero é que ele arrume o quarto. Então, dentro do pacote exortação de Deus, vai dentro um presente, uma pérola, chamado ponto de graça. Se houve mudança, não tem por que haver correção. Então, nesse quesito, quando nós estamos contemplando um Deus dando uma exortação, e nós mudamos, presta atenção na frase que eu vou falar, pelo amor de Deus. Quando nós estamos contemplando um Deus que exortou, e eu, Leonardo, mudo a minha posição,
Não é Deus que mudou, foi o meu ponto de vista sobre Deus que foi transformado. Ele permanece sendo o mesmo, mas a posição pela qual eu passo a ver Deus já não é a mesma da exortação, porque a mudança veio a mim e não a ele. Porque ele permanece sendo bondoso, justo, misericordioso, de eternidade a eternidade. Então, em suma, quando ele fala para Nínive, ei Nínive, se arrepende, senão eu vou destruir vocês, não é Deus que fala, mudei, não vou mais destruir. É Nínive que muda a sua postura de um Deus que estava exortando e contempla agora um Deus misericordioso. Quando é o caso do rei Ezequias, que está deitado na cama, e ele fala, olha meu amigo, você tem que mudar, arruma a sua casa. Quando o rei Ezequias arruma a sua casa, não é Deus que mudou, foi a posição pela qual Ezequias via Deus que foi transformado. Então, nesse quesito, o nosso Deus permanece imutável em todos os seus desígnios e propósito. Existem duas palavras. Essas palavras vão ajudar a gente, para a gente poder entender melhor o que eu quero dizer. E essas duas palavras são difíceis, gente, mas fica comigo que eu vou explicar. Tem uma palavra chamada antropomorfismo e uma palavra chamada antropopatia. Olha que palavra bonita, se colocar no seu filho. Antropomorfismo júnior ou a antropopatia cristina. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quando você vai explicar para uma criança alguma coisa? Aí você baixa na altura da criança, aí você fala, filho, olha, deixa eu pensar numa explicação aqui, para dar para vocês em relação a isso. Vai explicar um conceito grande para uma criança. Sei lá, sobre... Fugiu todos os exemplos, o que eu explico para o Theo? Previdência. Muito bom. Meu Deus, hein, gente? Rapaz, então o Theo pode avançar nas perguntas. Mas vamos lá, previdência. Então, vou dar um exemplo. O que é uma previdência? Pô, se eu falar para um adulto, você tem uma previdência? O Ale vai entender, né? A Van vai entender. Por quê? Todo mundo sabe que é uma previdência. Explica para uma criança. O que você faz? Você abaixa. Você fala, filho, sabe que o papai deu $2 para você? Pega $1 e deixa aqui dentro da sua gaveta. Tá bom? Guardadinho. Por quê? Porque um dia, filho, você vai crescer. E você vai crescer. E você vai crescer. E assim que você for juntando dólar nessa gaveta, esse dinheirinho aqui vai voltar para você quando você tiver maior. Basicamente, seria essa uma explicação. Em suma, gente, quando Deus vai falar com a gente, Ele está falando da mesma forma. Filhinhos, deixa eu tentar explicar um negocinho para vocês. Vocês não conseguem entender que a minha linguagem é superior ao inglês, ao português, ao espanhol, ao francês, ao alemão. Vocês não conseguem entender que Deus não fala português. Que o idioma de Deus não é o inglês. Que o idioma de Deus não é o alemão. Então, eu vou usar palavras do linguajar de vocês para que vocês possam se aproximar um pouquinho do sentimento do meu coração. Então, quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, versículo 6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Significa que a tristeza de Deus é conforme a tristeza que nós sentimos no nosso coração? Não. Significa que Deus está pedagogicamente ensinando o ser humano a tentar aproximar dele de alguma forma para que a gente possa entendê-lo na linguagem dele. Então, antropomorfismo, essa palavra é muito importante, é sempre que Deus usa aspectos corporais. Então, a terra é os estrados do pé de Deus. Ninguém viu o pé de Deus em cima da terra. Então, ele mede o oceano com as palmas da sua mão. Ninguém viu Deus fazendo aqui, 1, 2. Não, porque o foco não é que Deus está falando sobre as suas palmas, mas é que a mão e o seu cuidado é imenso. Então, antropomorfismo é quando Deus usa de linguagem humana para comunicar à humanidade algo sobre si. Antropopatia vem da mesma palavra que os psicólogos usam muito hoje em dia, ataraxia, que é uma palavra da filosofia, que é a comunicação de sentimento. Então, quando fala, Deus ficou feliz, não é igual a gente quando ganha um presente. Ganhei um presente, estou feliz. Ou fiquei triste porque aconteceu. Não é esse tipo de sentimento. Mas foi a forma que Deus encontrou de se aproximar da gente da melhor forma, para que nós possamos entendê-lo.
Então, às vezes, o texto dá a entender que houve um arrependimento, mas não conforme a gente entende arrependimento, gente. A ideia é Deus comunicando, olha, sabe quando você se arrepende? É mais ou menos assim que aconteceu comigo. Porque faltam palavras para a grandeza de Deus serem encaixadas dentro da nossa mente. Os planos de Deus permanecem o mesmo constantemente. Ele não muda. Isso nos traz uma perfeita confiança de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, onde a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então perceba que o texto está falando, olha, para sempre, para sempre, para sempre haverá misericórdia. E você nunca vai acordar um dia de manhã sem ter a misericórdia de Deus caindo sobre você. Porque o plano dele é imutável. Ainda que nós sejamos mutáveis, o nosso Deus não muda. O nosso Deus permanece o mesmo naquilo que ele decretou, ele vai fazer. E essa é a questão. Porque parece que a nossa expectativa e esperança sobre Deus, ela vai se apagando no decorrer da caminhada. Só que, gente, escuta, o Senhor prometeu que retornaria. E sabe, essa é a esperança cristã, de que Ele vai retornar. Ah, mas já são 2000 anos. Pô, já ouvi mais pregação na minha vida. Já estudei tudo o que tinha que estudar. Meu irmão, escuta. Esse tipo de desesperança no nosso coração, às vezes revela que nós não estamos confiando na palavra de Deus o bastante. Porque nós precisamos aprender o seguinte, gente, se a palavra de Deus, escuta, hipoteticamente, se a palavra de Deus fala que essa parede é branca, ainda que nós estamos enxergando preta, nós precisamos ficar com ela. Porque todos os nossos sentidos estão sendo enganados de alguma forma e até mesmo foram afetados por conta do pecado. Quantas pessoas têm dificuldade e usam óculos, né, com lente profunda para enxergar alguém e falavam, nossa, achei que era fulano de tal, não, cheguei perto, era outra pessoa. Só que se Deus fala uma parada, você pode ser um cego, meu amigo. Continue crendo naquilo que Ele disse. Se Ele prometeu que retornaria, se Ele prometeu que edificaria a sua igreja, ela pode estar no estado hoje de sofrimento maior. Nós continuamos crendo na palavra que disse que Ele vai cumprir o seu propósito, de que Ele vai cumprir a sua palavra. Sabe qual que é a beleza das Escrituras? É que nós temos um spoiler. O Paulo Borges falava isso. Nós perguntávamos para ele, Paulo, às vezes você não fica meio preocupado com a igreja? Eu falo, eu não. Por quê? Olha aqui no final. Vai dar tudo certo. Porque os planos são imutáveis. Deus não vai chegar no final e falar assim, tentei, fiz de tudo, não deu certo. Vou largar a mão de vocês. No final, nós seremos surpreendidos ao ponto de tipo, cara, deu certo. Nós vamos olhar no espelho e falar, fui transformado. Nós vamos olhar no espelho e vamos falar, consegui vencer aquilo que me amedrontava, que me desgastava continuamente. Por quê? Porque os desígnios e os propósitos de Deus são imutáveis. Terceiro e último ponto para terminar. Podemos confiar em Deus, primeiramente, porque o seu ser é imutável. Segundo, porque o seu plano, propósito e desígnios são imutáveis. E terceiro, porque o seu amor é imutável. Tiago, capítulo 1, versículo 17, fundamento desse terceiro ponto, a Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe por que a gente desconfia de Deus, gente? É porque nós desconfiamos uns dos outros. Sabe, às vezes, nós que somos inquietos, e nós que somos desconfiados por natureza, e a gente não consegue confiar na palavra de uma pessoa, porque essa pessoa pode mudar, às vezes a gente pega e imprime essa nossa desconfiança em Deus. Às vezes a gente foi traído tanto no decorrer da caminhada, às vezes você sofreu tanto com quebra de palavra das pessoas, que você pensa, se todo mundo quebrou a palavra comigo, por que Deus não vai quebrar? E esse é o ponto, porque Deus não é como nós. Gente, escuta o que eu vou te falar. O amor de Deus é imutável. Sabe, o sentimento que Deus teve por nós
ao ver Cristo morrendo na cruz do Calvário, é o mesmo sentimento que nos alcança até hoje. Não existe amor maior. Os filhos, a gente vai aprendendo a amar cada dia mais. E o sentimento da gente que é pai e as mães é tipo assim, pô, caraca, hoje parece que eu amo mais do que eu amava ontem. Porque como pessoas que estão sofrendo mudanças, isso é natural. Mas a mesma carga do amor de Deus que te encontrou, que foi manifestado na pessoa de Cristo, continua sustentada até hoje. Nunca houve diminuição do amor de Deus. Nunca houve, gente, transformação no amor de Deus. Por quê? Porque Ele nos ama da mesma forma que Ele nos amou na salvação por meio de Jesus. Então, observe a loucura da crucificação. Observe Deus tendo a capacidade de pregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário, como expressão de amor à humanidade que estava longe dele. Ei, aquela intensidade de amor é a mesma intensidade que cai sobre nós hoje. Só que a sensação que dá é que no decorrer da nossa caminhada com Ele, nós vamos nos tornando céticos. E ainda que não confessos, mas ateus. Porque a sensação que dá, gente, é que nós esquecemos continuamente o quão amado nós somos. E a gente vive por aí como pessoas que estão mendigando os farelos do pão que cai da mesa, enquanto o pão vivo que desceu do céu foi dado a nós. Sabe, quantas vezes a gente fica devastado por não ser aceito em alguma coisa? Pô, não fui aceito no trabalho, aquela parada mexe na sua identidade. Meu amigo, você foi aceito por Deus, cara. Sabe, quantas vezes nós andamos por aí tentando obter o amor de alguém, ou buscando uma confirmação de que somos amados. A palavra de Deus já nos basta. 1 João capítulo 4, versículo 9, o apóstolo do amor, João fala o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Escuta, nisto consiste o amor de Deus. Então, João vai falar o que é o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está falando, gente, aquele mesmo amor que foi capaz de entregar o seu Filho por causa de nós, é o mesmo amor que nos banha continuamente hoje. Sabe, a imutabilidade de Deus nos traz a consciência de que Ele não deixa de nos amar nunca, ainda que às vezes pareça. Porque a sensação que dá é que tipo assim, pô, não é possível que Deus me ama, cara. Madre Teresa de Calcutá falava que se Deus trata assim os amigos íntimos, dá para entender porque Ele não tem muito. Só que esse é o nosso desafio, gente. Entender que a linguagem do amor de Deus não corresponde imediatamente à nossa linguagem de amor. No amor de Deus tem sofrimento. No amor de Deus tem correção. Só que no amor de Deus tem presença. Cara, imagina só você compreender de uma vez por todas que não é a dificuldade ou o tempo de águas mansas que revelam o amor de Deus por você, mas no fato de que mesmo na tempestade ou nas águas mansas, Ele está com você. Não é possível, cara. Não é possível que Deus está comigo. Eu estou zerado na minha conta, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema cá, é esse problema, é aquele problema, é aquele problema, é aquele problema, e nós como seres imediatistas estamos olhando somente a partir de uma circunstância e nos esquecemos de que quem está nos sustentando em meio a esse problema é esse Deus de amor. Porque o amor foi revelado. Agora sim, citando a W. Tozer, ele fala o seguinte: Deus não sofre variações de humor. Ele não esfria as suas afeições ou perde o seu entusiasmo. Sua atitude em relação ao pecado, hoje, é a mesma, desde quando Ele tirou o pecador do jardim. Sua atitude em relação ao pecador é a mesma, desde quando Ele estendeu as mãos e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
É como se hoje a gente pudesse ouvir o ecoar dessa voz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O que foi escrito nas Escrituras foi escrito para que nós fôssemos edificados, gente. Observe cada gesto de Cristo com os seus discípulos. Isso corresponde a nós. Eu estou cansado, estou estressado, vou procurar satisfação. Se você procura a parte de Cristo, revela que nós não estamos confiando de fato. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8:38. Ele fala sobre o Deus imutável. E Paulo fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, Paulo está falando: gente, escuta, por maior que seja a dificuldade, ou por maior que seja a bonança, nada pode nos separar do amor de Deus, porque não é um amor fundamentado em quem nós somos. Esse é o ponto. O amor de Deus não é porque nós estamos acertando na vida, não é porque estamos dando check no livro de regras. O amor de Deus é por causa da sua essência perfeita e imutável. Então Ele sempre olha para nós por meio de Cristo com os olhos de amor. Para sempre, amor. É o filho que se afasta do pai e vai viver entre os porcos, e é o pai lembrando do filho continuamente com amor. Porque o nosso Deus, o Deus a qual cremos, não muda. Ele é imutável. Léo, você não sabe o que eu fiz, cara. Realmente eu não sei, meu irmão. Eu não sei o que todo mundo aqui fez para tentar resolver alguma coisa, ou alguma coisa que você fez e te, entre aspas, desqualificou a estar no amor de Deus, mas eu posso falar convictamente à luz das Escrituras que equivocado está o seu entendimento, porque a palavra continua sendo verdadeira. O amor de Deus continua permeando e encharcando a gente continuamente. Cabe a nós voltarmos os olhos para esse Deus imutável e permitirmos que esse amor de Deus venha nos transformar. Não tem nada que pode nos separar do amor de Deus, gente. Amor de Deus. Amor de Deus que está sobre nós, nada pode tirar, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem problemas, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar, porque está em Cristo, fundamento inabalável.